7 a 9. Salmos capítulo 18, versículos de 7 a 9. Então, esses 3 versículos se equivalem para a mensagem de hoje. A terra tremeu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram. Estremeceram porque ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam sobre os seus pés. Então, esses 3 versículos recebi de paz. Vamos orar pelo nosso irmão, por essa mensagem. Oremos. Pai Santíssimo e amado, obrigado, Pai, pela Tua palavra, que estamos aqui reunidos para poder ouvir, não só ouvir, meu Pai, mas colocar em prática em nossas vidas. Esteja com o nosso irmão Cristiano, que vai trazer a mensagem, que possamos sair daqui melhor do que chegamos, para poder vencer esse mundo de tempos. Em nome de Cristo, nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Quero saber se alguém fica alegre ao ouvir o som dessas chaves balançando. Ninguém fica alegre? Claro que não. Não ainda? Por que será que ninguém fica alegre ouvindo o som dessas chaves balançando? Será que isso é porque ninguém está preso em uma masmorra durante alguns anos? Será que se você estivesse há anos acorrentado em um lugar que não dá para ver direito aí, mas um lugar muito terrível, e você ouvisse lá longe o barulho de chaves, será que isso não te deixaria alegre? Será que o seu coração não ia se encher de esperança se você ouvisse esse barulho de chaves? Será que ele vai abrir a porta para me libertar? Quem é que sabe sobre o que é que nós estamos pregando esse mês? Todos os domingos aqui. Se alguém sabe qual é o tema da mensagem de todos os domingos aqui, ou aqueles que sabem, levantem a mão. Nós estamos no mês todo, todos os domingos, pregando sobre um determinado tema. O tema é a ira de Deus. Não é curioso que vocês não tenham nem percebido que nós estamos falando sobre isso? O que acontece é que os meus irmãos, eles acabaram falando do assunto de uma maneira bem leve, de uma maneira bem tranquila, que a igreja acabou nem percebendo que nós estamos usando isso como tema. E aí o que acontece é que eles acabaram deixando para mim a parte mais difícil, que é falar um pouco mais diretamente sobre esse assunto. Que é falar um pouco mais diretamente sobre a ira de Deus. Nós estamos acostumados a falar do amor de Deus, da misericórdia
perdão, da salvação. Nosso irmão que dirigiu a oferta acabou de falar tão bem que o amor tem que nos motivar a fazer tudo. Isso é verdade, isso é bíblico. Agora, nós temos que entender, nós temos que pensar que o nosso Deus, Ele é um Deus perfeito. E a ira, ela faz parte desse nosso Deus. Sem a sua ira, que na verdade é uma ira santa, ela não é uma ira como a nossa, mas sem essa ira, sem que Deus sentisse ira, Ele não seria perfeito. A perfeição do amor de Deus, aliada à perfeição da sua ira, é que vão resultar na perfeita justiça de Deus. Às vezes eu tenho a impressão que o evangelho que a gente prega é um evangelho meio manco, sabe? Parece que está faltando alguma coisa, parece que ele não está completo. E esse algo que está faltando, na minha humilde concepção, é algo muito importante. Como é que as pessoas vão saber que elas precisam ser salvas, se elas não sabem que estão correndo um risco muito pior do que ficar naquela masmorra? O risco que as pessoas estão correndo é algo muito pior do que ficarem acorrentadas durante anos em uma masmorra. Vocês sabem que existe na Bíblia mais referências que falam da ira, do ódio de Deus, do que do amor? Nós falamos o tempo todo do amor de Deus, nós temos realmente que falar. Mas existem mais referências na Bíblia sobre a ira de Deus do que sobre o amor de Deus. Por que é que nós quase não falamos sobre a ira? E quando falamos de uma maneira tão sutil que às vezes nem parece que nós estamos falando de um ser que está irado. Uma das palavras que a Bíblia usa para se referir à ira de Deus é uma palavra hebraica que ela significa algo como o bufar das narinas. Então imagine que vocês estão numa floresta à noite, no meio daquela neblina, vocês estão perdidos, estão com medo, estão andando ali, tentando se desvencilhar dos matos, com medo que surja alguma cobra ou algum bicho no meio da floresta. Só essa por si só já é uma situação bastante atemorizante. E de repente, quando vocês fazem assim, vocês dão de cara com um animal como esse, se é que dá para ver por aí. Isso é um búfalo. A imagem que a Bíblia passa do nosso Deus irado é um animal feroz, bufando de raiva, de ira. Essa é a imagem que a Bíblia usa para mostrar o nosso Deus irado. Essa é a palavra mais usada na Bíblia para falar da ira de Deus, é a palavra que refere a essa imagem de um animal bufando de ira. E a segunda palavra mais usada na Bíblia para se referir à ira de Deus é uma palavra que traz a ideia de grande calor, de fogo, de ardor. É como a ira de Deus sendo acesa. Eu não entendo como é que nós podemos dizer que Deus é amor e não entendermos que Ele é um Deus que se ira. É a terceira vez que eu faço uma mensagem sobre esse assunto. Não aqui nessa igreja, mas durante o meu período de pregações, vamos colocar assim. É a terceira vez que eu abordo o assunto da ira de Deus. As 3 vezes eu procurei ser brando, falando da ira de Deus. A vez que eu mais peguei pesado foi quando eu falei de Deus colocando em prática a sua ira. Nós pensamos sempre em algo como a ira de Deus sendo lá no futuro, no inferno, no sofrimento. A vez que eu mais peguei pesado, e ainda assim eu abrandei o máximo que eu pude, foi quando eu mostrei a ira de Deus sendo colocada em nós.
durante a história da humanidade. Para mim não é fácil falar desses assuntos, porque eu passo a semana estudando sobre ele. E eu me sinto muito mal quando eu olho para esse nosso Deus irado. E o que eu quero dizer para vocês é que hoje, das 3 vezes que eu falei sobre esse tema, hoje acabou sendo da maneira mais branda. Então, eu espero que Deus nunca me leve a falar da ira dele da maneira como eu consigo perceber quando eu estudo esse assunto. Hoje é uma forma branda que eu vou apresentar o assunto para vocês. Deus, ele não usa uma de suas qualidades e deixa a outra, ou as outras qualidades dele de lado. Quando Deus está sendo bom com você, não é que ele deixou a ira dele de lado por um momento. E da mesma forma, quando Deus ele manifesta a sua ira contra nós, não quer dizer que ele deixou a sua bondade de lado e naquele momento ele está usando só a sua ira. Não é assim que Deus age, não é assim que Deus é. Tudo emana de Deus ao mesmo tempo e o tempo todo. Então de Deus tudo flui ao mesmo tempo. O seu amor, a sua bondade, a sua paciência, o seu perdão e a sua ira. Tudo está o tempo todo fluindo de Deus ao mesmo tempo. Quando Deus manifesta amor por você, é porque a ira dele cai sobre Jesus Cristo. E dessa forma, a justiça dele contra os seus pecados é feita. É por isso que Deus pode perdoar, é por isso que Deus pode ser misericordioso, é por isso que Deus nos oferece a salvação, e Ele oferece tudo isso ao mesmo tempo e o tempo todo. É impossível amar e não sentir ódio ao mesmo tempo. Vocês acham estranho ouvir uma frase como essa? É impossível amar e não sentir ódio ao mesmo tempo. E eu estou falando isso de nós, seres humanos, e isso também é aplicado a Deus. Por que eu estou dizendo isso? Vocês gostam de criança? Eu amo meus filhos de uma maneira que eu não sei nem explicar. Não dá para explicar o tamanho do amor que eu tenho por eles. E de forma geral eu amo todas as crianças. Vocês podem dizer que amam as crianças? Acho que todo mundo aqui pode dizer que ama as crianças. O que é que vocês sentem então quando vocês veem a notícia de um pedófilo que molestou dezenas de crianças? O que é que você sente com uma pessoa dessa? Um pai que é capaz de fazer algo tão terrível com os próprios filhos, pequenos, muitas vezes até fazendo com que as crianças morram. Dá para imaginar uma criança vendo seu pai fazendo algo tão terrível contra ela? O que é que você sente por um cidadão que tem a capacidade de agir dessa maneira? Vocês não sentem raiva por uma pessoa que faça uma coisa dessas? E aí eu digo para vocês, Deus, Ele vê iniquidade, Ele vê maldade nesse nosso mundo todos os dias. Todos os dias Ele vê as imundícias, os assassinatos, a imoralidade, os crimes. E você acha que Deus não tem o direito de ficar irado? Deus, Ele está muito irado. E se Deus não estivesse muito irado com tudo isso que Ele vê, Ele não seria um ser moral. Deus seria imoral se Ele não ficasse irado com tudo que a gente é capaz de fazer. Deus não seria justo se Ele não ficasse irado. Você acha, por exemplo, que Deus ele poderia olhar para o Holocausto, para aquilo que Hitler fez com os judeus, e Deus ficar indiferente com tudo aquilo? Vocês acham que Deus seria justo? Vocês acham que Deus seria bom?
Vocês acham que ele seria moral? Gente, Deus está muito irado com tudo isso. Agora, como eu disse, a ira de Deus ela é uma ira santa. Ela é uma ira perfeitamente justa. Deus ele está irado contra tudo aquilo que é mal, contra tudo aquilo que é injusto. Usando a linguagem que a Bíblia nos fala, Deus está irado contra tudo que é pecado. Só que eu tenho uma notícia para trazer. Deus ele não está irado apenas com os Hitlers desse mundo. Deus também está irado contra você, por causa de todos os crimes e ofensas que você cometeu contra Ele. Contra Ele, contra a sua santidade e contra a perfeição de tudo aquilo que Ele criou. Tem uma frase que é muito conhecida, pelo menos eu já ouvi muitas vezes essa frase. Deus odeia o pecador, não, Deus odeia o pecado e ama o pecador. Nós já ouvimos essa frase? Todo mundo concorda com essa frase? Deus odeia o pecado e ama o pecador. Essa é uma frase que a gente encontra em muitas camisetas, eu já vi, é uma frase até bonita de se ver em camiseta, mas, na verdade, essa não é uma frase que a gente encontra na Bíblia. O que a gente encontra na Bíblia são frases como essa: tu odeias todos os que praticam o mal. Está lá no Salmo capítulo 5, versículo 5, é a segunda parte desse versículo. Esse versículo ele diz que o ódio de Deus está direcionado ao homem que comete o pecado, e não apenas aos pecados dele. Agora vejam o que o próprio Jesus Cristo nos diz. Se é que vai dar para ler, descobrir as coisas necessárias. Isso é João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. A ira de Deus não está sobre os pecados da pessoa. A ira de Deus está sobre a própria pessoa. Frase essa dita por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, como é que a gente deve procurar entender essa ira de Deus? Vamos olhar de novo, se é que vai dar para ler aí, o texto que nós lemos hoje como o texto básico da nossa mensagem. Salmo 18, versículo 7 ao 9. A terra tremeu e agitou-se, e os fundamentos dos seus montes se abalaram. Estremeceram porque Deus se irou. Das suas narinas subiu fumaça. Olha aquela figura que eu falei. Rufando de raiva. Da sua narina subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu, nuvens escuras estavam sobre os seus pés. Amém. Gente, o que é que vocês acham que vai acontecer quando Deus derramar toda a ira dele sobre esse universo? Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 10, existem mais descrições. Essa é uma pequena descrição do que vai acontecer nesse dia. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudado. Todo o universo vai derreter diante da ira de Deus. Esse Deus, ele virá como essa figura, bufando de raiva. E ele vai vir com essa raiva contra tudo que é mal.
vindo em ira. É assim que ele vai vir. O que é que você acha que vai poder suportar tanta fúria? Se todo o universo vai derreter diante dessa ira de Deus. E aí eu pergunto, contra quem? Na cabeça de quem que essa ira está prestes a cair a qualquer momento? Salmo capítulo 7, versículo 12. Se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e o aponta. Aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, Deus está com toda essa fúria apontada para a sua cabeça. Se você não se arrepender a qualquer momento, porque a gente pensa, será que Jesus vai voltar hoje? Não sei. Semana que vem? Não sei. Daqui 100 anos? Daqui 1000 anos? Eu oro a Deus todos os dias para que Ele volte o quanto antes. Ele não voltou ainda, porque Ele é misericordioso e Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Deus não quer castigar ninguém. O homem é que tem um coração duro e não se arrepende. Porque a Bíblia nos diz que todos os homens pecaram. Todos. E por causa dos nossos pecados, todos nós merecemos ir para o inferno. Porque nós pecamos contra um Deus que é santo e um Deus que nos manda um amor muito maior do que nós merecemos, infinitamente maior do que nós merecemos. E nós não respondemos a esse amor do jeito que deveríamos. E por causa dos nossos pecados que todos nós cometemos, todos nós merecemos a ira de Deus. Eu não entendo por que é que você é tão teimoso. Eu tenho certeza que você já ouviu Deus te chamando diversas vezes. Por que é que você continua desafiando a Deus? Ele te oferece tanto amor, tanto perdão, tanta misericórdia, e você continua com seu coração duro, teimoso, correndo esse risco de a qualquer momento a ira de Deus cair sobre a sua cabeça. Porque se Deus voltar somente daqui a 1000 anos, quanto tempo de vida você acha que tem a partir de hoje? Você sabe se vai continuar vivo até o final do dia? Você sabe se semana que vem você vai ter a oportunidade de estar aqui de novo? Um dia, quem sabe, eu me converto, passo pelas águas do batismo, mas hoje não. Semana que vem eu faço isso. Você tem tanta certeza assim de que você vai estar vivo semana que vem, mês que vem, ano que vem? Por que tanta teimosia? Romanos 2, 5. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Por que tanta teimosia? Você quer saber como é que vai ser esse dia para o qual você está acumulando ira sobre a sua cabeça, se você não se arrepender? Apocalipse capítulo 6, versículo 12 ao 15, é um outro trecho que nos mostra um pouquinho como vai ser o dia que Jesus voltar. Eu vou ler. Apocalipse capítulo 6, versículo 12 ao 15. Observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira quando são
sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então, os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós, escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Amém. Todo o universo vai ser abalado por causa da ira de Deus. Todas as montanhas e ilhas sendo removidas dos seus lugares. Vocês conseguem imaginar um terremoto de tamanhas proporções? Todas as montanhas e ilhas sendo removidas? Você consegue imaginar as pessoas desesperadas, tentando de qualquer maneira escapar, tentando de qualquer maneira se esconder, entrando em cavernas e pedindo: caiam sobre mim para me esconder? Não tem a esconder. Não tem. Todo o universo vai ser destruído. Aonde que alguém vai se esconder? E essas pessoas vão estar tentando se esconder do quê? Nesse dia? Da ira do Cordeiro. Gente, nós estamos acostumados a pensar em Jesus Cristo como aquela pessoa amorosa, como o nosso Senhor Salvador, como aquele que morreu no nosso lugar. Tudo isso é bíblico e é perfeito, nós temos que realmente... Mas também é bíblico que Jesus está irado e que Ele vai vir com toda a sua fúria, porque Ele morreu no seu lugar e você simplesmente despreza todo esse sacrifício que Ele fez por você. Eu disse que Deus odeia o pecador. Isso é verdade, isso é bíblico, nós acabamos de ver. Mas Deus não quer mandar ninguém para o inferno. É por isso que Jesus não voltou ainda. Porque Ele está te dando mais uma oportunidade para que você se arrependa. 1 Timóteo 2, versículo 3 e 4. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A Bíblia nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que nós estamos vendo aqui hoje não é a interpretação bíblica que o cristiano dá para a ira de Deus. O que nós estamos vendo aqui hoje é o que a Bíblia nos mostra sobre a ira de Deus. Isso é a verdade revelada de Deus. Conhecendo a verdade, permita que essa verdade te liberte. Deus quer que você seja salvo. Por que você não aceita? Deus está oferecendo amor para você. Um amor infinito. Um amor que é muito maior do que você pode merecer. Agora, ao mesmo tempo que Ele está te oferecendo esse amor, ao mesmo tempo que Ele te oferece toda a graça, todo o perdão, toda a misericórdia, toda a salvação, ao mesmo tempo que tudo isso está apontando para nós não podemos esquecer que toda a fúria e a ira de Deus, ao mesmo tempo, ela está apontada para nós. Quando Deus te oferece o amor, Ele não deixa a ira de lado. Tudo está apontando para nós, ao mesmo tempo. Porque Deus é perfeito. Existe um perfeito equilíbrio entre todos os atributos de Deus, entre todas as qualidades de Deus. Para Deus amar, Ele não tem que ser injusto. Para Deus amar, Ele não tem que abrir mão da sua fúria. Para Deus perdoar, não
questão da justiça. Deus é justo, Deus é amor, Deus está irado. Tudo isso em um equilíbrio perfeito. Deus é muito além do que a gente pode compreender. Muito, muito além. Deus ele só pode te amar de forma perfeita se Ele também for justo de forma perfeita. Porque se você é um pecador, a ira de Deus ela precisa destruir o seu pecado. Porque Deus é santo, porque Deus é justo. E o seu pecado sendo destruído, não vai mais sobrar nenhuma ira de Deus para cair sobre você. E aí você vai poder receber todo o amor que Ele está o tempo todo mandando para você. E você muitas vezes não quer esse amor. Só tem um jeito, só existe uma única maneira da ira de Deus destruir os seus pecados e não destruir você junto com Ele. Só existe um método. A única maneira de você não ser destruído pela ira de Deus é se Jesus Cristo estiver suportando essa ira no seu lugar. Nós vimos um pouco isso hoje na aula dominical, para aqueles que estiveram presentes. A única esperança que nós temos de sermos salvos é Jesus Cristo, pregado na cruz. O único que pode te salvar da ira de Deus é Jesus Cristo. É uma ira que virá com tanto poder, é uma fúria tão grande que foi criada. Quem poderia suportar a ira de Deus? Tudo que vem de Deus é infinito, não tem fim, é eterno. A ira de Deus é infinita, não tem fim. O único que poderia suportar toda a ira de Deus é um ser que fosse igualmente infinito. É por isso que o homem que foi morto em uma cruz tinha que ser Deus. Porque somente o próprio Deus, que é eterno e infinito, para suportar uma ira que é infinita e é eterna. Jesus Cristo é o único caminho que existe para que você se liberte da ira de Deus. Não existe outro meio. Não tem outra solução. Se você não se proteger com o único que pode te oferecer essa proteção, meu amigo, você está perdido. O que é que você acha que vai acontecer com você? Quando toda essa ira de Deus, quando toda essa fúria desabar sobre a sua cabeça. Você gosta de pensar que o amor de Deus é infinito? É verdade, você está certo que é. Você gosta de pensar que a misericórdia de Deus é infinita? É verdade. A misericórdia de Deus ela é infinita. Assim como a sua bondade, a sua paciência, o seu perdão, a sua longanimidade. Tudo que emana de Deus, tudo que vem de Deus, tudo que flui de Deus é infinito. Inclusive a ira de Deus. Você tem consciência de que abismo você está em cima, pendurado, e pode cair a qualquer momento? Você tem consciência de qual é a sua realidade? Você está um triz de entrar no sofrimento eterno. Tem muita gente que acha absurda a ideia de um inferno eterno, pessoas sendo torturadas por Deus durante toda a eternidade. Não, gente, Deus é amor. Imagina que Deus vai fazer isso com alguém.
vence. A ira de Deus ela é infinita, sendo infinita, ela vai durar para sempre, não tem fim. Se você começar a meditar nessas coisas, você vai começar a entender por que é que o inferno vai ser eterno. Muito em breve, tudo que existe de mal na criação que Deus fez, tudo que existe de mal vai ser banido para esse lugar. Aqui nesse lugar não vai haver amor, não vai haver paciência, não vai haver perdão, não vai haver paz. A única coisa que vai haver aí nesse lugar é a ira de Deus ardendo por toda a eternidade. Olha como Jesus descreveu o inferno, uma das descrições que Jesus fez sobre o inferno. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos. Ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Gente, todas essas são figuras simbólicas, é claro. Não devemos entender que no inferno vai ter fogo desse jeito. A gente não sabe exatamente como vai ser, nem que vai haver um verme lá o tempo todo. Pensando nisso de uma forma simbólica, nós podemos entender o fogo ardendo o tempo todo como um ambiente de fora, nos atormentando o tempo todo. E o verme como o seu interior, também ao mesmo tempo te atormentando o tempo todo. Você pensando em quantas vezes Deus te deu a oportunidade de você se arrepender e escapar disso, e você não quis. Você permaneceu teimoso. Então, aquilo que vai estar em volta, o ambiente, vai ser tão terrível quanto um fogo ardendo o tempo todo. E o seu interior vai ser como se um verme estivesse te comendo o tempo todo por dentro. Porque você vai ser atormentado por causa dessa teimosia que você não abandonou. Tudo que estiver fora desse lugar, para tudo o que estiver fora desse lugar, só vai sobrar o amor de Deus e todas as outras qualidades de Deus. Aqueles que entrarem no paraíso, onde passarão toda a eternidade com Deus, receberão apenas o seu amor. Ninguém que estiver no paraíso receberá nada da ira de Deus. Porque tudo que é mal vai estar nesse lugar. E toda a ira de Deus vai estar nesse lugar, ardendo por toda a eternidade. Agora você pode escolher. O que é que você quer receber de Deus? Deus está te oferecendo o amor, a misericórdia, o perdão, a salvação. Mas você é quem escolhe. Se você quer receber isso de Deus, ou se você quer receber a ira justa dele. Todos os que forem para esse lugar irão de forma justa, porque mereceram. Na verdade, todos nós mereceríamos estar nesse lugar, e só não vamos por causa da misericórdia e do sacrifício de Cristo, que é o único jeito de escapar dessa ira infinita, essa ira monstruosa, incomensurável. A única maneira é se convertendo a Jesus Cristo. Não tem outro jeito, não existe outra maneira. Deus está no controle de tudo. Deus é plenamente soberano sobre toda a sua criação. O mal que existe hoje não é por acaso. Não é um descuido, não é uma falha de Deus. Deus sabe, está no controle de tudo. E essas coisas só são permitidas porque o amor que Ele nos envia é um amor muito grande. E a punição para aqueles que rejeitarem esse amor é uma punição tão grande quanto esse amor que Ele nos oferece. E aí você vai ver a justiça de Deus sendo feita. Perfeitamente feita.
Se você, como eu, já aceitou Jesus Cristo, daqui para frente, quando você estiver prestes a cometer um pecado, pense na ira infinita de Deus. Pense no risco que você está cometendo, está se desviando do caminho dele. Use essa ira dele para te manter forte, com um temor santo a Deus, para te ajudar nos momentos difíceis, para que nós não pequemos, para que nós lutemos todos os dias contra os nossos pecados. E se você não aceitou Jesus ainda, toda essa ira está sobre você. Sua decisão pode mudar a sua eternidade. Não despreze, nem por mais um segundo, a salvação que Deus te oferece. E que o Evangelho que a gente pregue não seja mais esse Evangelho humano, um Evangelho que fica faltando alguma coisa. Os perdidos, eles precisam saber o risco que eles estão correndo. Por que uma pessoa precisa de um Salvador? É porque a situação dela é desesperadora. A situação de quem está no mundo é desesperadora. É muito pior do que você ficar encarcerado numa masmorra durante a sua vida toda. Se a gente não disser isso para eles, eles nunca vão saber o quanto eles estão precisando de um Salvador. Preguemos o amor de Deus sempre. Preguemos a justiça, o perdão, a misericórdia. Agora digamos para as pessoas também que se elas não aceitarem, é isso o que as espera. Se alguém sentir o desejo de vir aqui à frente, não pense duas vezes. Venha, enquanto nós cantamos o próximo hino. Aproveite mais uma oportunidade que Deus está te dando. Amém. Amém. Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo a voz de Deus? A voz de Jesus? Então vamos ficar em pé. É doce a voz de Jesus. É o amor de Jesus nos chamando. A voz de Deus. A voz de Jesus. Que doce voz tem meu Senhor.